Digníssimo, faltam um pouco mais de 20 dias para as eleições de 2020. E aí, você já fez sua escolha? Sabe em quem você vai votar para vereador? Me conta, qual é o seu critério de escolha? Você tem critério de escolha? É sobre isso que eu quero falar com você. Por favor, coloque seus glúteos na cadeira e preste muita atenção. Preste atenção porque isso aqui é de fundamental importância não só para você como para mim, mas para o futuro de toda a nação. Digníssimo, meu nome é Lucas Miranda, eu sou advogado, sou contador e eu quero agora colocar luz no seu caminho. Quero te colocar uma reflexão, quero te dar um choque de realidade para que você pense, adote critérios racionais, lógicos, para fazer a sua escolha no que diz respeito ao cargo de vereador. Dia 15 de novembro de 2020, você vai ter que se dirigir às urnas para escolher vereador e prefeito para a sua cidade. E a questão é, você tem critério de escolha? Digníssimo, eu também sou candidato à vereança no município onde fui criado. E não apenas por isso, mas também em função da minha profissão e por ser alguém que observa o movimento social constantemente, eu tenho observado com muita atenção que a maioria das pessoas não tem critério de escolha. A maioria das pessoas tem escolhido, apoiado candidatos baseado em um relacionamento de amizade, baseado em uma infância que tiveram juntos, baseado no fato de um indivíduo ser bonitinho, dos olhos azuis, ou dele contar uma mentira que venha calhar com a expectativa pessoal daquela pessoa, ou pelo fato dele ser popular na comunidade, ou alimentar o populismo que tanto destrói o Brasil e o mundo. Todo mundo tem se mostrado adepto a essa falta de critério ou a esses critérios estúpidos. E ninguém foca na capacidade técnica. E eu preciso entender, digníssimo, por quê? Porque isso é fora de lógica. Isso é irracional. Isso é a maior demonstração de imaturidade, de pequenez intelectual. Isso só mostra o quão minúsculo, insignificante é o nível intelectual, cultural do cidadão. Infelizmente, essa é a realidade. E eu preciso entender, digníssimo. Responda-me, por favor. Responda-me. Você contrataria um advogado para construir a sua casa? Você contrataria o cara do gás para te fazer uma cirurgia nos rins? Você contrataria um pedreiro para ir te defender num processo judicial? Então, digníssimo, eu imagino que não. Agora me explica. Se você, que não contrataria o cara do gás para te fazer uma cirurgia, porque de fato ele não tem competência técnica para isso, por que é que você acredita que esse cara do gás tem competência técnica para te representar lá no legislativo municipal? Por que o Zezinho da vendinha ou o Joãozinho do cachorro quente tem competência técnica para te representar no legislativo? Você sabe o que é que faz um vereador, digníssimo? Eu não tenho nada contra o pedreiro, não tenho nada contra o cara do cachorro quente, não tenho nada contra o cara do gás, nem contra o enfermeiro. Eu, inclusive, assim como você, dependo de todos eles, digníssimo. O trabalho deles é tão honesto quanto o meu, quanto o seu. É tão valoroso quanto o meu e quanto o seu. Ocorre, digníssimo, que eu não consigo visualizar, sob nenhuma hipótese, a colocação, o direcionamento de um indivíduo sem nenhuma capacidade técnica para me representar junto ao Poder Legislativo. E sabe por quê, digníssimo? Porque o vereador ele é tão importante quanto o prefeito. É o vereador quem deve votar as propostas de lei que vão reger a sua vida, a vida da cidade. Ele não só as vota, como ele tem a incumbência de propô-las. Ele tem a incumbência de fiscalizar o Poder Executivo Municipal para saber se o seu dinheiro está sendo bem aplicado, se as demandas do município estão sendo atendidas, se o que está sendo executado
pelo Poder Executivo é condizente com a legislação que vigora no país? O vereador, digníssimo, ele tem que conhecer minuciosamente a lei de responsabilidade fiscal, a lei 8666, que é a lei de licitações. Ele tem que saber o que é a LDO, o que é a LOA, o que é o PPA. Isso é o básico do básico que ele tem que saber. E fato é que a maioria esmagadora dos candidatos não sabem nada disso. Eles não têm a menor competência técnica para ocupar uma cadeira no legislativo. Todavia, ainda que eles não tenham essa capacidade técnica, eles vão lá se candidatar, é um direito de todo mundo, e você, digníssimo, vai lá e dá o seu voto para um indivíduo sem nenhuma competência. Me explica por quê? Eu tô aqui, digníssimo, para que você comece a pensar sobre isso. Eu tô te propondo essa reflexão, te dando esse choque de realidade, porque você precisa acordar. Nós, os brasileiros, precisamos acordar, nos unir e fazer escolhas racionais. Escolhas que sejam imbuídas de um mínimo de maturidade, de um mínimo de racionalidade. Sabe por quê, meu amigo? Por um motivo muito simples. Se você plantar abacaxi, você não vai colher uvas. Se você plantar problemas, você vai colher tempestades. Se você eleger um analfabeto, você vai ter uma representação deficiente, deletéria, prejudicial à vida de toda a comunidade da sua cidade. Eu preciso, digníssimo, que você comece a pensar sobre isso. Todo o Brasil precisa pensar sobre isso. E isso que eu estou lhes dizendo, meus amigos, isso vale. Não é para cidade A ou B, não. É para todas as cidades. Quando você for escolher alguém para ocupar a posição de vereador, questione-se se essa pessoa tem capacidade técnica para ir trabalhar no legislativo, digníssimo. Ou se ele está se candidatando simplesmente para alcançar uma posição de destaque ou um salário que venha satisfazer os seus desejos pessoais. Por favor, meu amigo, comece a pensar sobre isso. Isso é muito sério e o seu voto tem muito valor, cara. É o seu voto, o meu voto, o nosso voto, é o nosso posicionamento, a nossa união, a nossa proatividade é que vai determinar o futuro da nossa nação. Então, por favor, utilize bem o seu voto. Não seja um ignorante. Não seja estúpido. Porque depois não adianta chorar, não adianta ir para a rede social publicar bobagem. Entenda que se você faz más escolhas, você vai colher maus resultados, péssimos resultados. É hora de você começar a ser racional. Reitero para você, eu não tenho nada contra o pedreiro, o pizzaiolo, o carpinteiro, o cara da ambulância, o cara do gás. Todos são essenciais. Todos têm o mesmo valor. Só que eu não sou hipócrita. Eu não sou hipócrita. Eu não contrataria o pedreiro para me fazer uma cirurgia. Eu não contrataria o cara do gás para me defender no tribunal. Então, por que é que eu vou contratá-lo para me representar no poder legislativo? Por quê? Eu quero bem para mim e não quero para os outros? Isso é um contrassenso, digníssimo. Eu zelo pelo meu particular, mas não zelo pelo bem coletivo, pelo bem da cidade? Onde é que mora a lógica nisso aí? É sobre isso que eu quero que você pense, é sobre isso que eu vim aqui falar com você. E eu preciso, digníssimo, que não apenas você pense nisso, como eu preciso também que você coloque os seus pares, os seus vizinhos, para pensarem sobre isso. Porque depois não adianta reclamar. Sempre vou tocar nessa tecla. Não adianta chorar depois. Depois, mastiga e engole. Se você faz mais escolhas hoje, não adianta reclamar depois. Antes de você falar bobagem, por favor, pense se você está fazendo boas escolhas.
Comece a participar da vida pública, da vida da sua cidade. Não delegue a sua vida ou o seu futuro. O nosso país está de mal a pior, não apenas no aspecto político, por causa da sua letargia, da letargia dos brasileiros, que não querem assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida. Preferem fechar os olhos e entregar o seu destino na mão de outras pessoas. Você precisa começar a tomar responsabilidade, demonstrar um mínimo de maturidade. Eu te questiono, você sabe quantos vereadores tem em sua cidade? Você sabe quem são esses vereadores? Você sabe quem é o vice-prefeito? Você sabe o que é uma LOA, um LDO? De quantas audiências públicas você já participou nos últimos 4 anos aí na sua cidade? Digníssimo, esse assunto é muito sério. Pense sobre isso. Estude o que você está fazendo. O seu voto, ele tem muito valor. Isso não é uma brincadeira. Não adianta você virar as costas, simplesmente falar, eu não vou votar, eu vou votar nulo, eu prefiro pagar a multa. Não adianta você se omitir, meu amigo. A sua omissão, ela não melhora nada. Absolutamente nada, muito pelo contrário. Quando você se omite, você se mantém na letargia, nessa passividade, sabe o que você faz? Você coopera para que os corruptos se mantenham no poder, para que a tirania prevaleça. O problema, digníssimo, não está na ação dos maus, mas sim na omissão dos bons. Posicione-se, acorde para a realidade, adote critérios de escolha racionais. Não vai escolher um candidato baseado no sorriso dele, nas mentiras que ele diz que vem a calhar com as suas expectativas. Não vai escolher um candidato baseado na sua amizade, ou só porque você toma cerveja com ele no final de semana. Amizade é uma coisa. A cerveja do final de semana é uma coisa. As eleições são outras, meus amigos. Aí nós estamos tratando do futuro da nação. Então pense no que eu estou te falando, tá bem? Use a sua massa encefálica, porque depois não adianta chorar. Guarda essa minha palavra. Não adianta plantar abacaxi e querer colher uva. Isso se chama lei da semeadura. Você só colhe o que você planta. Então, se você planta coisas ruins, se você não tem critério na hora de escolher a semente, você não pode reclamar do fruto que vai vir depois. Tá ok? Que Deus te abençoe, que o nosso país acorde, que o nosso povo se una e que nós consigamos, com fé, trabalho e união, construir um país muito melhor. Muito obrigado.